Boa noite. Projeto que amplia o número de participantes no PAC passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Dada a situação socioeconômica, especialmente das pessoas mais vulneráveis, que se passe a 300, sempre condicionado, contingenciado ao orçamento do município. E no segundo bloco, uma reflexão sobre a Semana Santa com o arcebispo de Passo Fundo. É santa não por causa de nós que vamos celebrá-la, mas é santa porque se trata diretamente de fatos acontecidos com Jesus Cristo e ao mesmo tempo ali nós temos essa síntese, momentos centrais da nossa fé, onde o amor de Deus se manifesta ao extremo ao Cristo dar a vida por nós. O Jornal da Câmara já está no ar. Projeto de lei que amplia o número de participantes de um programa de inclusão produtiva acabou de passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça. O texto do Poder Executivo altera a lei do PAC de 2013. O prefeito Pedro Almeida, que tem acompanhado diretamente as ações da assistência social, a questão do CRAS, a questão do CREAS, a questão do nosso albergue, a Casa de Passagem para ampliação e inclusive uma construção de um prédio novo para atendimento das pessoas em vulnerabilidade, nos convocou a respeito do programa Apoiar e Comprometer para que seja linkado diretamente com o Café com Emprego, para dar emprego para as pessoas que estão no PAC, mas também para a Escola das Profissões, para profissionalizar de forma preferencial as pessoas que estão no PAC, que estão no Aprendiz, que são atendidas pelo CREAS, com violação de direitos, enfim. A Lei 5.009, de 18 de setembro de 2013, ela prevê a inclusão máxima de 190 pessoas contingenciadas ao orçamento. E a propositura agora é que se amplie, dada a situação socioeconômica, especialmente das pessoas mais vulneráveis, que se passe a 300, sempre condicionado, contingenciado ao orçamento do município. Então aqui na comissão foi uma discussão ampla e unanimemente os vereadores consideram isso importante e aprovaram, e ficou a proposta da gente em outro momento sentar com o secretário da Assistência Social para discutir a preparação, a qualificação profissional destes trabalhadores e trabalhadoras que são oriundas do programa Apoiar e Comprometer, para que eles possam ser, entre aspas, devolvidos para a sociedade depois do período dentro do programa, mais qualificados e aí disputarem com maior oportunidade uma vaga de emprego. Vereador Inharã, em outubro de 2021, o senhor fez exatamente esta sugestão ao Executivo Municipal. Na época, como houve a pandemia e muitas empresas estavam fechando ao invés de contratar, nós pedimos a prorrogação do programa para que pudesse manter essas famílias aí com um pequeno salário que eles ganham, mas o suficiente para se socorrerem, né, em época de necessidade. Encaminhamos ao Executivo não só a ampliação do prazo, mas também a ampliação do número de participantes, né? Haja visto que são eles, é o pessoal do PAC, que fazem e deixam a nossa cidade bonita e limpa. Se tu percorrer a cidade aí na Avenida Brasil, nas praças, se perguntar para quem está trabalhando ali, tu vai constatar que quem está trabalhando e fazendo esse serviço de embelezamento e limpeza da cidade são os participantes do PAC. Para o Poder Executivo é uma economia, né, gasta menos que contratar uma empresa terceirizada e ao mesmo tempo atende às famílias necessidades de baixa renda de Passo Fundo. Esse programa é muito maior que o número de vagas, da ampliação do número de vagas. Este é um programa consolidado em inaugurar pessoas. Não é um prédio que leva uma placa, mas é uma pessoa que cria uma perspectiva de futuro e ganha o seu espaço na sociedade. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, elas se dirigem ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do seu bairro, e lá eles colocam sua situação e as suas necessidades. Quando o técnico do CRAS constata que ele precisa de inclusão produtiva,
precisa de renda para resolver outros problemas que tem na casa, naquela família. Então é feito um cadastro, segue os critérios da lei que se baseiam no cadastro único, e aí é encaminhado para apreciação da coordenação do programa, que é o programa Apoiar e Comprometer. Então, ele é uma inclusão produtiva, em vez de as pessoas que procuram assistência social, às vezes por comida, por leite, por gás, por água, por luz, eles são incluídos e eles vão passar, a partir da sua atividade laboral, prover o seu sustento e o sustento da sua família. Então, ele é um programa de alta relevância social. Então, Programa Apoiar e Comprometer, PAC. Evidentemente que nós sabemos a realidade do Brasil no sentido da divisão, né? Muitas vezes de recursos e de renda, e da necessidade de atender algumas pessoas que hoje estão em vulnerabilidade absoluta, que é realmente não ter o direito de fazer no mínimo 3 refeições por dia, e ter dificuldade com dependência de álcool, dependência de drogas, né? Ter uma escolaridade baixa e ter toda aquela vulnerabilidade que a gente conhece. Então, este público é um público que o prefeito Pedro Almeida quer atender, e o PAC é a porta de entrada para várias questões. 80% do salário mínimo, uma sacola econômica, a garantia de fazer cursos gratuitos, a garantia de estar lá no Café com Emprego, tendo toda a orientação e a formação, e o principal, que é a garantia de ter acesso ao atendimento técnico, seja psicóloga, seja o assistente social, seja toda a equipe do CRAS altamente competente, preparada e qualificada para atender este programa, do CREAS e toda uma rede, tanto da saúde, quanto da habitação, quanto da educação, que estão interligadas na gestão atual para fazer a emancipação dos PACs. O ano passado, o prefeito entregou, juntamente com a juíza Lisiane Sasso, 33 certificados de emancipação, carteira assinada para estas pessoas. Então, o resultado é com que a pessoa consiga assinar sua carteira, arrumar a sua profissão, seja manicure, pedicure, seja eletricista, encanador, seja dona de casa, seja costureira, seja pintor, seja qual for a tarefa que ela tenha como trabalhar como profissão. Mas o mais importante, ela sair do programa se enxergando como senhor de direitos, uma pessoa que tem os seus direitos e tem o seu espaço na sociedade. Terça-feira é dia de literatura local. E o convidado do programa, que vai ao ar logo após o Jornal da Câmara, é o professor e escritor Ironi Andrade. Entre os assuntos, ele destaca a motivação do seu livro, textos, leitura, compreensão e interpretação. Essa obra, ela nasceu a partir de 2 motivações. Primeiro, a queixa das pessoas, com razão, no sentido de que poucos leem atualmente. E é verdade. Verdade. E não dá para fazer muita coisa em contrário. Por quê? Porque a geração atual, ela está mergulhada num mundo virtual que não era a nossa realidade há um tempo atrás. Então nós tínhamos que ocupar o tempo, e a melhor forma de ocupar o tempo era lendo. Era lendo livros físicos, inclusive. Hoje, as pessoas, entre pegar um livro e teclar um celular, entrar nas redes sociais, claro que as pessoas preferem a rede social. Então a queixa é, com razão, generalizada. As pessoas não leem. Ora, por que as pessoas não leem? Também pela mídia digital, mas mais porque as pessoas não sabem mais ler. Começa que as pessoas leem com os olhos. É histórico, os olhos traem.
Aliás, a traição começa normalmente por um olhar. Sim. A gente tem que ler com uma caneta, com um lápis e interpretar com a alma. E as pessoas não desaprenderam a fazer isso aí. Então elas leem, entendem pouco o que leem e passam a não gostar de ler. E logo após o intervalo, vamos acompanhar uma reflexão sobre a Semana Santa com o arcebispo de Passo Fundo. Agora você sabe como prevenir um mosquito. Mas calma, que os cuidados não acabam por aqui. Também é preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores no corpo, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde para receber o tratamento correto. E nada de se automedicar, hein? Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da nossa rotina. A Páscoa é comemorada todos os anos e relembra a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A celebração se estende pela Semana Santa, como foi destacada pelo arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Weber. Meu lugar é santa não por causa de nós que vamos celebrá-la, mas é santa porque se trata diretamente de fatos acontecidos com Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, ali nós temos essa síntese, momentos centrais da nossa fé, onde o amor de Deus se manifesta ao extremo, ao Cristo dar a vida por nós. Esse que é o Santo dos Santos se oferece para o nosso bem. E para recordarmos e vivermos esses fatos como memória que influenciam, que impactam a nossa vida, a Igreja organiza a semana através de liturgias. As liturgias são compostas de ritos, de atos, de ações, de movimentos, e todos eles fazem com que se possa participar, se envolver e vivenciar esses acontecimentos. Então, as liturgias pretendem conduzir o fiel ao encontro dos mistérios que estão sendo celebrados. Domingo de Ramos é assim denominado porque recorda o fato que Jesus entra em Jerusalém, a sua cidade, e as pessoas o aclamam, o acolhem, dizem bendito que vem em nome do Senhor, reconhecem esse Jesus, o Messias, o Salvador. Portanto, Jesus, na sua pregação, havia feito já seguidores. E quando entra Jesus em Jerusalém, de uma forma simples, montado no jumento, as pessoas que já tinham acreditado nele o aclamam, o reconhecem como o seu Senhor, o Salvador. Portanto, a Semana Santa entra com a aclamação, com vitória e glória, mas também lembra a paixão. Na Quinta-feira Santa temos dois momentos importantes previstos. Na parte da manhã, celebramos a chamada Missa do Crisma, ou também da Unidade. Nesta missa, o bispo, junto com os seus padres, o presbitério e também com a presença dos fiéis, celebra uma Eucaristia no qual são abençoados os óleos do batismo, da unção nos enfermos e consagrado o óleo do Santo Crisma. Esses óleos vão depois ser usados nos sacramentos nas diferentes paróquias. E essa missa também é chamada de unidade exatamente porque a diocese reunida ao redor do seu bispo celebra a mesma fé em todo esse território. E tem vários momentos de marcar essa comunhão, que é exatamente também pela parte ritual. Os ritos unificam as ações e também transmitem a fé. Depois à noite nós temos a celebração da chamada da Ceia do Senhor. Cristo, antes de chegar à sua paixão e morte, escreve o evangelista São Lucas,
desejou ardentemente comer esta Páscoa. E para que isso acontecesse, pediu que os discípulos preparassem um ambiente. E nesse momento Jesus delega uma tarefa importante para os apóstolos: fazer isto em memória de mim. Isto é, todos os fatos da vida de Cristo, ele pediu explicitamente que recordassem, fizessem memória desses acontecimentos. E quando a gente fala fazer memória das coisas de Cristo, não significa somente aquele gesto de pegar o pão e o vinho, de abençoar e de consagrar. Fazer memória significa recordar tudo aquilo que envolve a vida de Cristo, desde o anúncio do passado até a morte de cruz e a ressurreição. E por isso Jesus delega oficialmente à igreja esta missão. E a igreja continua essa tarefa com aquilo que nós chamamos pelos sinais sacramentais. Cristo deixou formas visíveis, humanas, acessíveis a nós, para recordar este mistério de salvação. E temos o gesto fundamental de todo cristão, que é lavar os pés, que é recordado nessa cena. Cristo veio ao mundo para servir, e nós, humanos, somos também feitos para servir. Na Sexta-feira Santa, o acento está na narração da paixão, morte e ressurreição. E, portanto, a gente é presente que a narração da paixão e morte de Cristo é diferente de um relato histórico, de um relato jornalístico, que descreve a condenação de uma pessoa e o crime. O relato da paixão quer fazer revelar quem está sendo condenado e a postura dele. Portanto, é um relato feito que não se preocupa com os detalhes, mas se preocupa em transmitir a atitude de Deus em relação aos agressores e a sua decisão de oferecer-se para a nossa redenção. A Sexta-feira Santa também revela o lado humano, o quanto os humanos são capazes quando querem matar alguém. Mostra a maldade que pode existir no ser humano, mesmo condenando, matando, desfigurando, torturando uma pessoa inocente. Se a Sexta-feira Santa revela quem é Cristo, também revela aquilo que há de mais frágil no ser humano. Mas é um momento em que a igreja recorda, especialmente de uma forma narrativa, lendo os textos bíblicos sem muitos comentários, explicações ou encenações, como os evangelistas, aqueles que conviveram com Cristo, estiveram perto dele, como é que os primeiros cristãos narraram este acontecimento. E o sábado tem essa dimensão da expectativa. Cristo morreu, e agora? Até chegar o grito, ele ressuscitou, está vivo. E a liturgia que a igreja oferece no sábado santo, chamado Vigília Pascal, é uma liturgia que tem 4 partes, e elas uma vai desvendando a outra. Primeira cena é a bênção do fogo novo. Quando olhamos o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, a primeira obra da criação é a luz, porque a luz é condição fundamental para viver e poder ver as coisas. E a luz desvenda e mostra as coisas maravilhosas e também os desafios que o mundo tem. Então, Cristo é a luz. Se o túmulo vazio, fechado, escuro, era sinal de morte, abre-se para uma luz que brilha para o mundo. A seguir vem o anúncio pascal. Recordamos que a Páscoa é um acontecimento presente, contemporâneo. A seguir, uma série de leituras bíblicas lembram que a ação de Deus é contínua, da criação até a redenção final. Recordamos os fatos, as maravilhas que Deus operou em toda a história da salvação. A ação de Deus é contínua e se manifesta de muitas formas. A seguir vem a liturgia batismal. Quando tem um batizado, se pode fazer um batizado. Quando não tem, faça a renovação nas promessas batismais, porque no batismo é exatamente morrer em Cristo e ressuscitar com Ele. E depois a parte do ofertório na missa continua, já recordando aquilo que Jesus pediu na Quinta-feira Santa: fazei isto em memória de mim. E o domingo de Páscoa
é a recordação semanal do acontecimento pascal. Por isso, cada domingo que se celebra a Eucaristia, se faz ligação com esse acontecimento fundamental, que são os dias pascais. Então, cada domingo faz memória, recordação deste acontecimento principal. Por isso, eu gostaria de ressaltar que, quando olhamos a Semana Santa, é importante vermos o seu conjunto. E progressivamente somos conduzidos pelos ritos que a Igreja oferece, pelas suas liturgias, palavras, movimentos, atos, vai conduzindo o fiel em todo o caminho com Cristo. Então, o convite que fazemos é deixar-nos conduzir pela liturgia. E ela vai nos ajudando a entender, mas também celebrar e viver os acontecimentos pascais. E aproveito a oportunidade para deixar uma santa e abençoada Páscoa a você que me está acompanhando. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Assista agora ao Literatura Local com o professor Ironi Andrade. E logo em seguida, o programa Política em Ação sobre Segurança Pública com o novo comandante do CRPO Planalto. Uma ótima noite e até amanhã.